Fala, minha gente! Hoje vou contar mais outros causos da nossa terra escolhidos a dedo. E não esqueça de dar o tal do like e se inscrever no nosso canal. Também não esqueça de colocar nos comentários de onde você é e qual horário que está assistindo o nosso vídeo. E o mais importante, fala pra gente o que você achou dos causos deste vídeo. Então, vamos aos causos. A Rosa Negra na cova do escravo morto. Este causo que vou contar aconteceu na época da escravidão no Brasil, quando os negros era a força de trabalho das fazendas. No coração das Minas Gerais, quando o ouro já não brilhava tanto como antes e a terra tinha que se curvar à produção do café e da cana, havia um engenho cercado de matas fechadas e serras silenciosas. Ali, entre os morros ondulados e as águas barrentas do pequeno rio que cortava a propriedade, reinava, soberano e cruel, o senhor Joaquim Inácio da Costa, conhecido e temido como Coronel Inácio. Homem de estatura imponente, rosto curtido pelo sol e pela arrogância, mãos grossas e um olhar que gelava até o mais valente dos peões. Naquele tempo, ninguém ousava contrariá-lo. Na senzala, onde dezenas de escravos definhavam entre o suor, o ferro e o medo, apenas um nome era murmurado com respeito e dor: Sebastião, o negro forte e de alma indomável que, mesmo sob o peso do tronco e da chibata, jamais curvou a cabeça. Sebastião era visto como um símbolo de resistência entre os seus. Carregava nos olhos a dor da terra de onde fora arrancado. E, no peito, a revolta silenciosa contra a brutalidade do senhor. O coronel Inácio odiava Sebastião com a mesma intensidade que o temia e, por isso, destinava-lhe os piores trabalhos, as mais longas jornadas e as punições mais cruéis. Certo dia, no auge de uma seca impiedosa, o engenho parou. Os canaviais queimaram-se com o sol, o café mirrou-se e os bois tombaram de sede. O coronel, enfurecido, voltou-se com ainda mais rigor contra seus cativos, exigindo deles o impossível. Foi nesse tempo que Sebastião, já fraco, com o corpo marcado pelas cicatrizes e pela fome, tombou no meio do canavial, exalando seu último suspiro sob o olhar indiferente do feitor e dos outros escravizados, que, impotentes, mal puderam prestar-lhe os últimos cuidados. Sebastião foi enterrado ali mesmo, na beira do canavial, aos pés de uma velha gameleira retorcida, que, segundo os antigos, já guardava outros segredos de sangue e dor. Dias depois, algo estranho aconteceu. Sobre a cova simples, sem cruz, sem nome, nasceu um pé de rosas. Primeiro, um broto tímido, depois, hastes fortes e espinhosas, carregadas de botões rubros que, ao desabrocharem, espalharam um perfume doce e penetrante, que contrastava com a secura e a aridez daquele pedaço de chão. Os escravizados, de início temerosos, começaram a se aproximar da cova nas noites silenciosas, quando o coronel dormia embriagado e o feitor roncava no alpendre. Ali, aos pés da roseira, ajoelhavam-se em oração, murmurando ladainhas misturadas com cânticos africanos, pedindo a Sebastião proteção e alívio das mãos do coronel. Numa dessas noites, sob a luz pálida da lua e o som distante dos sapos do brejo, Jeremias, um jovem escravo recém-chegado, que ainda não conhecia os limites do medo, ajoelhou-se
e com as mãos trêmulas sussurrou: Sebastião, me livra desse homem. Me livra das mãos do coronel. Mal sabia ele que, do outro lado do canavial, escondido entre as moitas, o coronel Inácio ouvia tudo, os olhos faiscando de ódio. Ao ver Jeremias em oração, Inácio empurrou os galhos à frente e avançou, decidido a puni-lo com as próprias mãos. Mas, antes que pudesse dar mais um passo, o vento cessou, e o silêncio da noite foi cortado pela aparição que ninguém, nem mesmo ele, poderia ter imaginado. Ali, de pé sobre a cova de Sebastião, surgiu uma figura translúcida, envolta numa névoa leitosa, o espírito de Sebastião. O coronel arregalou os olhos. O suor escorreu gelado pela nuca e a respiração falhou. O espectro não disse palavra, apenas ergueu lentamente o braço e apontou para a base da roseira, onde, naquele exato momento, florescia uma rosa negra, tão escura quanto a noite mais densa, com pétalas que pareciam feitas de veludo e trevas. O coronel tentou se mover, gritar, correr, mas seu corpo não respondia. Os olhos do espírito o perfuravam, como se enxerga-se não apenas sua carne, mas sua alma corrompida e maldita. E então, tão repentinamente quanto surgira, o espectro se desvaneceu, desaparecendo na brisa que voltou a soprar entre as folhas secas. O coronel caiu de joelhos, o rosto pálido, os lábios tremendo. Voltou cambaleando para a casa grande, trancou-se no quarto e desde aquele dia não saiu mais. Aos poucos foi definhando. Primeiro perdeu a voz, depois o apetite, por fim a sanidade. Dias depois foi encontrado morto, com os olhos arregalados e o corpo enrijecido, como quem vê, até o fim, o que os outros não podem. O feitor, que assumiu o engenho por um tempo, mandou arrancar a roseira e queimar a cova, mas, misteriosamente, no dia seguinte, ali estava ela novamente, firme, forte, e entre as rosas vermelhas sempre surgia uma rosa negra. E, assim, correu a história entre os escravizados e depois entre os libertos e seus descendentes. Sempre que um senhor de engenho maltratava seus cativos com crueldade, bastava que eles fossem até a cova de Sebastião, rezassem com fé. E se na manhã seguinte ali florescesse uma rosa negra, podiam saber: aquele senhor não duraria muito. E de fato não duravam. Ao longo dos anos, muitos vieram, tentaram suprimir o culto, arrancar as raízes, secar a terra, mas a roseira sempre voltava, mais forte, mais sombria, mais vingativa. E assim foi, até o fim da escravidão. Mas a história não morreu ali. Até hoje, quem passa pela velha estrada que corta o que restou do engenho, pode ver, ao longe, uma pequena cerca, protegendo um pedaço de chão onde cresce, livre e indomável, uma roseira antiga. Ali, agora, não são mais os escravos que rezam, mas os peões, funcionários humildes, aqueles que continuam a ser explorados, humilhados e esquecidos. E sempre, após uma reza silenciosa, antes de ir embora, lançam um olhar para a base da roseira e, muitas vezes, veem, entre as flores, uma rosa negra, tão escura quanto o passado que ninguém conseguiu enterrar. E então, como sempre fazem, se perguntam: será que tem algum patrão por aí?
pelos quais seus empregados estão rezando agora? Dizem que sempre, depois de uma reza sincera, nasce ali uma rosa negra. E o patrão logo adoece, some, perde tudo, ou pior. E assim contam os mais velhos, de olhos semicerrados e voz baixa, à sombra da roseira. Essas histórias nunca se acabam, pois sempre haverá algum desavisado ou descrente que, achando poder abusar dos mais fracos e brincar com os mistérios da nossa terra, acabará mexendo com o que está muito além da nossa imaginação. E você? Será que, neste exato momento, alguém está rezando por você, lá naquela cova antiga, esperando que mais uma rosa negra floresça? O casamento do rapaz do rosto aleijado pela mula. Naquele tempo em que as estradas ainda eram de terra batida e as boiadas atravessavam vales e morros sob o comando firme dos peões, o arraial de Santana do Rio Seco, encravado no coração de Minas Gerais, vivia à sua maneira tranquila, onde o tempo parecia se arrastar como as águas preguiçosas do córrego que cortava a cidade. Entre os muitos homens que conduziam o gado por aquelas bandas, um nome era conhecido e respeitado. Joaquim Bento, ou apenas Quinzé, como preferiam chamá-lo, peão destemido, bom de laço e de fala mansa. Quinzé tinha tudo o que um homem podia querer da vida: saúde, força, um cavalo fiel e uma mula de estimação, a quem tratava com mais carinho do que a muitos amigos. A mula, de pelagem parda e olhos grandes e vivos, era sua companheira inseparável nas longas jornadas pelo sertão. O animal parecia compreender cada palavra do dono, cada comando, cada silêncio. Diziam até que, quando Quinzé estava triste, a mula também se recolhia, cabisbaixa. Mas, como acontece na vida, Quinzé também tinha seus desejos. E o maior deles, à época, era conquistar Zefinha, uma moça da cidade, filha de um comerciante abastado, conhecida não só por sua beleza, mas também por sua vaidade e ganância. Zefinha era daquelas que gostavam de aparecer. Vestidos enfeitados, chapéus, importados de Belo Horizonte, e uma risada que só saía quando o homem tinha o bolso cheio. Quinzé, embriagado mais pela beleza dela do que por qualquer outra coisa, gastou tudo o que pôde. Vendeu bois, comprou presentes, contratou músicos e marcou o casamento, que seria a maior festa que Santana do Rio Seco já vira. Enquanto isso, na roça morava Maria Rita, ou Mariquinha, como todos a chamavam. Moça simples, de olhos doces e cabelos trançados, que desde menina nutria um amor silencioso por Quinzé. Via-o passar na estrada, montado na mula, e sorria sozinha, sonhando com um aceno que ele nunca dava, pois seus olhos estavam cegos de paixão por Zefinha da cidade. Mariquinha sabia dos planos de casamento, das promessas, dos preparativos, e calava, porque assim a vida ensinava. Quem é da roça aprende cedo a engolir o choro e continuar plantando. Faltavam poucos dias para o casamento, quando o destino, ou quem sabe outra força, resolveu interferir. Numa tarde abafada, Quinzé foi ao curral tratar da sua mula, como fazia diariamente. Acariciou o lombo do animal, ajeitou a albarda e, sem motivo aparente, a mula, que até então sempre fora dócil, virou-se e desferiu um coice certeiro no rosto dele. O estalo seco ecoou pelo curral, e em segundos, Quinzé estava caído no chão, sangrando
desacordado. Correram para acudir. Chamaram o doutor da cidade, que mandou levá-lo às pressas para o hospital da capital. Lá, os médicos fizeram o que puderam. Remendaram ossos, suturaram a pele rasgada. Mas o veredicto foi implacável. Quinzé ficaria desfigurado, para sempre. Quando, semanas depois, ele retornou à cidade, com o rosto enfaixado, os olhos fundos de dor e as cicatrizes escondidas sob gases grossas, a primeira a vê-lo foi Zefinha. Ao descer da jardineira, ele correu ao encontro dela, abrindo os braços. Mas Zefinha, ao vê-lo naquele estado, recuou 2 passos, franziu o nariz e, com a frieza de quem nunca amou de verdade, disse em alto e bom tom, para que todos ouvissem: "Não caso com homem aleijado, com cara de monstro." E assim, sem mais nem menos, desmarcou o casamento. Quinzé ficou ali, parado, o peito oco, enquanto a mulher que julgava amar virava as costas e ia embora, deixando para trás não só o homem, mas também o que restava de sua dignidade. Arrastou-se até sua velha casa na beira da estrada, onde encontrou a porta aberta e na varanda, sentada no banco de madeira, estava Mariquinha. Ela levantou-se, correu ao encontro dele, abraçou-o sem medo das faixas, das cicatrizes, da aparência. Quinzé, sem forças para resistir, chorou. Contou-lhe da traição, da dor, dos gastos com a festa, da humilhação. Mariquinha, com a doçura que sempre tivera, respondeu: "Se fosse eu no lugar dela, casava com você do mesmo jeito, aleijado, desfigurado ou bonito, tanto faz. O que vale é o coração." Só então, como se um véu caísse de seus olhos, Quinzé viu pela primeira vez quem realmente o amava. Afastou-se um pouco, segurou-lhe as mãos e perguntou: Você aceitaria casar comigo, assim?" E ela, sem hesitar. Na hora, no mesmo dia, Quinzé foi falar com o pai de Mariquinha. Pediu-lhe a mão da filha e logo em seguida dirigiu-se à igreja, onde, emocionado, entrou na sacristia e disse ao padre: "Seu padre, meu casamento que estava desmarcado vai acontecer. Encontrei o amor da minha vida." O padre sorriu, abençoou a decisão e em poucos dias tudo estava pronto. No dia do casamento, a cidade inteira se reuniu na igreja. Alguns por curiosidade, outros por verdadeira admiração pela coragem daquele homem que, mesmo ferido, decidiu seguir a vida. Poucas horas antes da cerimônia, Quinzé, já de terno e com as faixas ainda protegendo o rosto, foi ao curral, como sempre fazia, para cuidar da sua mula. Enquanto escovava o pelo do animal, inclinou-se para ajeitar a embocadura e, num piscar de olhos, a mula desferiu outro coice no mesmo lugar. Todos que presenciaram a cena gritaram. Alguns correram para pegar uma faca, outros pegaram pedaços de pau. Queriam matar a mula, mas Quinzé, levantando-se devagar, colocou-se à frente do animal, abriu os braços e gritou: "Ninguém toca nela! Não senti dor nenhuma! Tá tudo bem!" E, com a mão, acariciou o focinho da mula, que relinchou suavemente. Vestiu-se, ajeitou as faixas e foi para a igreja, onde, com o rosto ainda coberto, ficou parado, no altar, esperando a noiva entrar. Mariquinha, linda, com um vestido de algodão, branco bordado à mão, entrou na igreja sob aplausos e lágrimas. O padre realizou a cerimônia e, ao final,
pediu o tradicional beijo dos noivos. Foi quando Mariquinha, sorrindo, disse: "Tira a faixa. Quero beijar você, como é de verdade." Quinzé, hesitante, puxou devagar as faixas. E para espanto de todos, quando o rosto ficou à mostra, estava perfeito. Não só curado, mas estava mais bonito do que nunca. As cicatrizes sumiram, o semblante era sereno, e os olhos brilhavam com a luz de quem finalmente encontrara a felicidade. A igreja explodiu em aplausos e gritos de alegria. O padre, emocionado, exclamou: "O milagre do rapaz do rosto desfigurado!" E assim ficou conhecido por toda a região. O milagre do Quinzé, que o amor puro e verdadeiro curou. Mas a história não termina aí. Alguns meses depois, numa manhã tranquila, Quinzé foi ao curral tratar da sua mula. Antes de começar, sorriu e disse brincando: "Veja se não me dá mais coice, hein?" E para seu espanto, a mula levantou a cabeça, olhou nos olhos dele e com uma voz humana, clara e suave, respondeu: "Te dei coice a mandado dos céus, para te livrar daquela mulher interesseira." Quinzé deu um salto para trás, o coração quase saindo pela boca. Olhou para a mula sem acreditar. Você fala?" Mas a mula apenas abaixou a cabeça, relinchou carinhosamente e esfregou o focinho na mão dele. Nunca mais falou uma palavra. Quinzé entendeu e guardou aquele segredo para si. Até hoje, ninguém sabe se foi delírio, milagre ou maldição. E quem passa por Santana do Rio Seco, ao ouvir essa história contada pelos mais velhos na praça, sempre termina com a mesma pergunta: será que tem alguém aqui querendo conhecer essa mula? E depois, num sussurro, alguém completa: essas histórias nunca chegam ao fim, pois sempre haverá algum curioso ou descrente que, achando poder entender todos os mistérios da nossa terra, acabará mexendo com o que está muito além da nossa imaginação. Crispim, a maldição do cabeça de cuia. Naquele tempo remoto, quando as águas do rio Parnaíba ainda corriam livres, espelhando o céu quente do Piauí, e os peixes pulavam despreocupados entre as pedras, as pessoas da região viviam sob o temor silencioso de uma figura que, mais do que lenda, era um espectro à espreita: Crispim, ou, como ficou eternizado no medo popular, o cabeça de cuia. A história que se conta começa muito antes do nome virar maldição. Crispim era o caçula de uma família de lavradores pobres que moravam nas cercanias do Parnaíba, em uma palhoça de barro batido, à sombra das grandes carnaúbas. Desde pequeno, demonstrava um espírito indomável. Não obedecia a ordens, desafiava os mais velhos, brigava com os irmãos e atormentava os bichos do quintal, rindo alto enquanto arrancava o rabo das lagartixas ou atirava pedras nos sapos. A mãe, uma mulher forte, de mãos calejadas pela lida e pelo pilão, fazia o que podia para dar conta do menino. Sozinha, desde que o marido desaparecera no Mato Grande, cuidava dos filhos e do roçado, lavava roupa para fora e preparava a sopa grossa que mantinha a família viva. Mas Crispim, ao contrário dos irmãos, era rebelde, astuto, sem remorso. Naquele dia que marcaria a eternidade, a mãe preparava a sopa costumeira: carne seca, ossos fervidos, batata doce, abóbora e farinha de mandioca. Crispim,
aborrecido por um castigo que levara pela manhã, olhou para a panela fervendo e, num acesso de raiva silenciosa, lançou para dentro um osso pontudo de boi que encontrara jogado no quintal. Fez de propósito. Queria que ela engasgasse, talvez tossisse, talvez se assustasse, apenas para vê-la gritar. Mas o destino, ou quem sabe outra força, quis mais. Na hora do jantar, quando a mãe se serviu, faminta e exausta, o osso escondido entre os legumes ficou preso na garganta. Ela tossiu, sufocou, arregalou os olhos. Crispim, parado à sua frente, ficou estático, sem saber se corria ou se ria. Mas, antes que qualquer socorro pudesse chegar, a mulher tombou, ainda tentando puxar o ar, com as mãos crispadas na garganta. Antes de expirar em agonia, lançou para o filho um olhar que não era só de dor, era de maldição. E com a voz rouca, gastando as últimas forças, disse: "Que você pague por isso, que carregue sua culpa para sempre." E morreu, ali mesmo, com o rosto virado para o fogo da trempe e os olhos ainda abertos. Crispim ficou paralisado. Ninguém soube o que fazer. Os vizinhos vieram, velaram a mulher como se deve, enterraram-na na beira do rio, sob uma gameleira antiga. Mas Crispim não ficou para o enterro. Ao ver o corpo sem vida da mãe, sentiu algo estranho. Primeiro uma vertigem, depois uma dor latejante no crânio. Gritou, caiu de joelhos, levou as mãos à cabeça. E ali, diante de todos, sua cabeça começou a inchar. Primeiro devagar, depois de forma grotesca, até atingir proporções inumanas. 2 vezes maior do que a cuia da sopa, que ele mesmo havia envenenado com o osso traiçoeiro. Os cabelos desgrenhados se espalhavam, os olhos afundavam sob as sobrancelhas grossas e tortas, e a boca se abriu num grito surdo de terror. Os moradores fugiram, horrorizados, fazendo o sinal da cruz e murmurando orações, enquanto o menino corria, desnorteado, para dentro do mato, desaparecendo pela margem do Parnaíba. E nunca mais foi visto como menino. A partir daquele dia, nasceram as histórias, sopradas pelas bocas assustadas. Que Crispim havia sido transformado num monstrengo, que sua alma fora aprisionada num corpo, deformado pela própria maldição, que agora vagava pela margem do rio, escondido entre os aguapés e as raízes das árvores, atacando quem por ali ousasse passar. O tempo correu, as estações mudaram, mas a lenda só cresceu. As moças solteiras passaram a evitar o rio, especialmente ao entardecer, quando a luz do sol se espalhava avermelhada pela água turva. Diziam que, ao anoitecer, se ouvia o barulho de passos pesados, arrastando-se na areia molhada, seguido por um respingo forte, e então um grito rouco: 7! Preciso de 7! Porque, como logo se espalhou, a maldição não tinha só deformado Crispim, mas imposto um preço cruel para quebrar-se. Ele precisava matar e beber o sangue de 7 virgens. Somente assim, dizia a feiticeira que morava do outro lado do rio, num casebre escondido entre as palmeiras, a maldição seria quebrada e ele poderia enfim descansar. Mas ninguém queria testar a veracidade dessa profecia. E por isso, durante décadas, as moças deixaram de lavar roupa sozinhas no Parnaíba. E os homens deixaram de pescar à noite. E os barqueiros passaram a evitar determinados trechos,
marcados por cruzes improvisadas na margem, onde, diziam, algumas das moças menos prudentes haviam desaparecido, sem deixar sequer um lenço, uma sandália, um fio de cabelo. A floresta ao redor do rio também mudou. A mata se fechou mais. As árvores se inclinaram, formando túneis escuros sobre as trilhas. E o ar tornou-se pesado, como se a própria natureza quisesse esconder a criatura que um dia fora homem. Alguns, os mais velhos, diziam que, em noites de lua cheia, era possível ver o cabeça de cuia erguendo-se das águas, com sua cabeça descomunal, os olhos injetados e famintos, a boca aberta em busca de mais uma vítima para completar a contagem maldita. Outros juravam ter visto pegadas enormes, marcadas na areia da margem, que pela manhã desapareciam sem deixar rastro. E, assim, Crispim permaneceu, um espectro, à beira do Parnaíba, escondido, odiado, temido, mas ao mesmo tempo uma lição viva de que a maldade, quando nasce pequena, pode crescer até se tornar monstruosa e incontrolável. E aqueles que passavam próximos ao rio, ao ouvir o sussurro das águas ou o estalo de um galho quebrando ao longe, apressavam o passo e faziam o sinal da cruz, murmurando: que Nossa Senhora me livre do cabeça de cuia. E a lenda seguia, transmitida de mãe para filha, de avô para neto, cada vez com novos detalhes, novos horrores, mas sempre com a mesma essência, que um dia talvez o cabeça de cuia conseguisse encontrar as 7 virgens e quebrar sua maldição, ou talvez jamais conseguisse. E assim, preso entre o homem e o monstro, seguiria eternamente vagando pelas margens do Parnaíba, um aviso vivo para quem ousasse brincar com o destino, com a família, com a ordem das coisas e, até hoje, quem passa pelas águas barrentas e silenciosas do Parnaíba, especialmente quando a névoa se ergue fina pela superfície, escuta, muito ao longe, um grito arrastado, um chamado rouco, que talvez seja apenas o vento, ou talvez seja algo muito além da nossa imaginação. Anhangá, o espírito que arde na floresta. O sol já se punha atrás das árvores espessas da mata fechada, tingindo de laranja as copas mais altas, quando João Cândido, caçador veterano, adentrou sozinho a floresta densa que margeava o rio Tapajós. O ar úmido e espesso colava à pele, e cada passo seu quebrava galhos secos, assustando pássaros que se escondiam na folhagem. João não era homem de superstições. Havia crescido ouvindo as histórias que os mais velhos contavam, ao redor da fogueira, histórias de visagens, espíritos e assombrações da floresta, mas sempre rira delas. Para ele, a mata não passava de um campo vasto de caça, um lugar onde o homem forte, esperto e armado é soberano. E naquela tarde, sua estratégia era simples: evitar perder tempo ou energia atrás de animais ariscos, machos fortes e territorialistas. A mira do seu mosquetão estava reservada apenas para as presas fáceis. Fêmeas grávidas, ou melhor ainda, filhotes que ainda dependiam do leite materno. Assim fazia há anos, e assim se vangloriava entre os amigos no povoado. Por que ir atrás de bicho bravo se a floresta está cheia de presa indefesa? Naquela tarde, o plano era o mesmo. Avançava lentamente pela trilha que conhecia bem, atento ao menor movimento,
ao mais sutil dos estalos que denunciasse a presença de um filhote perdido ou de uma mãe distraída. O cheiro de terra molhada e folhas em decomposição dominava o ambiente, misturando-se ao perfume adocicado das flores silvestres e ao odor salgado do próprio suor que escorria pela testa de João. Por mais que a floresta estivesse silenciosa, havia uma tensão no ar que ele não soube explicar. Parou por um momento para descansar à sombra de um ipê roxo, tragou com força o ar quente e do bornal tirou uma cabaça com água. Enquanto bebia, sentiu algo diferente. Não era som, nem cheiro. Era uma presença. Como se, por um instante, ele não fosse mais o predador soberano, mas alguém que havia adentrado o território proibido. Sacudiu a cabeça, rindo consigo mesmo. Besteira! Papo de índio para assustar branco besta. Apertou firme o mosquetão, enxugou o suor e seguiu adiante, com os olhos atentos à procura da próxima vítima. Mas mal sabia ele que naquela tarde não seria ele quem escolheria a presa. Poucos metros à frente, notou pegadas na lama, pequenas, irregulares, trêmulas. O coração acelerou. Um filhote, ou talvez uma fêmea prenha, pensou. Abaixou-se para inspecionar melhor, e com a destreza adquirida ao longo de anos de caçada, seguiu as marcas, que serpenteavam em direção ao igarapé. O silêncio era tão absoluto que o único som que ouvia era o de sua própria respiração ofegante e o farfalhar das folhas sob seus pés pesados. Subitamente, uma movimentação rápida à frente o fez parar. Mirou a coronha do mosquetão e se preparou para disparar. Mas então, entre as árvores, surgiu uma figura que ele jamais esqueceria, nem mesmo nos piores pesadelos que ainda viriam. A uns 20 metros à sua frente, parado no meio da trilha, erguendo a cabeça altiva, estava um veado, mas não um veado qualquer. Pelagem era de um branco imaculado, tão clara e intensa que parecia emitir luz própria, destacando-se contra o verde escuro e o marrom da floresta. Os olhos eram como duas chamas vivas, ardendo em vermelho profundo, vibrantes como brasas alimentadas por lenha nova. Os chifres eram enormes, ramificados, parecendo galhos retorcidos que ameaçavam alcançar o céu. João arregalou os olhos, paralisado. Não sabia se era o medo, a surpresa ou a impossibilidade do que via. A mão que segurava o mosquetão tremeu. O veado o encarava fixamente, sem mover-se, como se pudesse ver não apenas o homem, mas sua alma, seus pecados, suas intenções. Naquele olhar ardente, João viu num segundo refletidas todas as fêmeas grávidas que matara, todos os filhotes que caçara sem piedade, todas as vidas que extinguira sem necessidade, apenas por lucro ou vaidade. E então, como se o tempo se curvasse àquele momento, o veado branco deu um passo à frente. João instintivamente recuou, tropeçando numa raiz exposta e caindo sentado no chão encharcado. O mosquetão escapou-lhe das mãos. Quando olhou novamente, o veado já não estava mais lá. Desaparecera, tão silenciosamente quanto surgira. O homem ficou ali, ofegante, o coração martelando descontrolado no peito, os olhos arregalados. Só então, com o suor frio escorrendo pela nuca, lembrou-se das histórias.
as mesmas que ouvira quando menino e sempre desprezara como bobagem. Anhangá, o espírito guardião das florestas, o protetor das mães e dos filhotes, o que se metamorfoseia em muitas formas, tatu, boi, homem, peixe, ou o mais temido de todos, o veado branco de olhos flamejantes, e todos sabiam. Quem cruzava com o Anhangá não saía impune. A maldição não vinha como um raio, rápido e imediato. Ela vinha sutil, lenta, mas certa. João pegou o mosquetão e, cambaleando, voltou pelo mesmo caminho por onde viera. Mas a mata parecia agora mais densa, mais fechada, como se as árvores se movessem para impedir sua passagem. Os galhos arranhavam sua pele, as raízes agarravam suas botas. O que antes era trilha, agora parecia um labirinto vivo, sufocante. A respiração ficava mais difícil a cada passo, e o peso invisível de uma culpa que ele nunca reconhecera começou a esmagar-lhe o peito. Quando, depois de horas, conseguiu sair da mata e chegar à clareira que marcava a entrada da trilha, o céu já estava escuro, e a lua, pálida, mal iluminava o barranco. Não voltou para casa naquela noite. Ficou ali, sentado à beira da estrada de terra, olhando para o vazio, com os olhos vidrados, a respiração fraca. E assim foi encontrado, dias depois, por um tropeiro que passava a caminho do povoado. Sujo, faminto, mudo. Os moradores o levaram até a esposa, que, apavorada, tentou arrancar dele alguma explicação. Mas João apenas repetia, como um mantra vazio: Anhangá, o veado, os olhos, fogo. Nunca mais foi o mesmo. Vendeu as armas, queimou as armadilhas, soltou os cães e nunca mais colocou os pés na mata. Alguns dizem que passou os últimos anos de vida andando pelas estradas vicinais, avisando outros caçadores, feito um louco repetindo: se os olhos estiverem em chamas, é ele. Fujam! Fujam! E assim, a história do homem que viu o Anhangá se espalhou pelo sertão amazônico, cruzou rios, percorreu trilhas, ecoou nas aldeias, e até hoje, quando um caçador se embrenha na mata e encontra um animal branco, reluzente, parado na trilha, muitos preferem deixar a arma no coldre, dar meia volta e voltar para casa, com o coração apertado e o respeito renovado pela força que protege a floresta. Pois todos sabem, o Anhangá continua lá, escondido sob a pele de veado, tatu, peixe ou homem, e quem ousar perturbar a ordem natural, matando mães que amamentam ou filhotes indefesos, sofrerá as consequências e, se não tiver sorte, verá aqueles olhos, duas grandes fogueiras ardentes, e saberá, naquele instante, que não há escapatória. Essas histórias nunca se encerram, pois sempre haverá algum descrente, arrogante ou ganancioso que, achando poder dominar a floresta, acabará mexendo com o que está muito além da nossa imaginação. E o Anhangá estará lá, à espera. Humilhará o maldito. O sol mal começava a esquentar a terra rachada do sertão goiano, quando Zé Crispim, caboclo forte, de pele encardida do sol, chapéu de palha surrado e calos eternos nas mãos, parou no meio do roçado, apoiou-se no cabo da enxada e soltou o desabafo que, sem saber, mudaria para sempre o rumo de sua vida. Ah, meu Deus! Eu dava era tudo para ficar rico. Até minha alma,
se fosse preciso. E ficou ali parado, olhando para a plantação de milho que crescia, alta e seca, como se esperasse alguma resposta vinda do mato ou do céu. A vida na roça sempre fora dura. Desde menino, Zé Crispim suava para arrancar o sustento da terra ingrata, que mais parecia cuspir areia do que dar frutos. Casado cedo, pai de 4 filhos que pouco via porque passava o dia no cabo da enxada, sempre reclamava da sorte, das contas da enxada velha, do sol impiedoso, da chuva que nunca vinha na hora certa. Naquele dia, a reclamação foi mais longe do que nunca. E foi então que, enquanto ajeitava a enxada no ombro e se preparava para ir embora, viu ali, entre as folhas do milharal, uma coisa estranha. Uma espiga, já meio seca, tombada, com algo que parecia um pedaço de papel grudado. Curioso, abaixou-se, puxou a espiga e, com a ponta dos dedos grossos, retirou o papel cuidadosamente. Era um pedaço de folha amarelada, com letras escritas em uma caligrafia que ele não reconheceu, mas que lia nitidamente: jogue, ganhe e depois me pague. Abaixo da frase estavam rabiscados uma série de números, organizados como se fossem apostas da loteria esportiva. Zé Crispim franziu a testa, olhou em volta, como quem espera ver alguém, escondido rindo da pegadinha. Mas não havia ninguém, só o milho farfalhando com o vento quente da tarde. Guardou o papel no bolso da calça remendada e foi para casa, remoendo a ideia. No dia seguinte, sem contar nada para a mulher, pegou o dinheiro que tinha juntado para comprar veneno de formiga e, na cidade, foi até a banca do seu mundico e apostou naqueles números. Na semana seguinte, enquanto ajeitava a sela da mula para ir ao armazém, ouviu na rádio do vizinho a chamada: Atenção! Atenção! O prêmio acumulado da loteria esportiva saiu. Um único vencedor. Um bilhete premiado comprado na cidade de Barra Grande, Goiás. Zé Crispim sentiu as pernas bambas. Correu para dentro de casa, tirou o bilhete amassado do bolso do paletó e conferiu. Eram os mesmos números, não acreditou. Correu para a venda, conferiu com seu mundico, depois na rádio local. E por fim, mandou até telegrama para a capital. Estava rico. Rico como nunca sonhou ser. Em poucos meses, vendeu a casinha de pau a pique e comprou uma fazenda enorme, com gado de primeira, pasto verde, sede com varanda e poço artesiano. Comprou também trajes novos, chapéu de aba larga, botas de couro, legítimo, e montou num cavalo branco imponente, de arreio enfeitado. A mulher ganhou fogão novo, geladeira vinda da capital e vestidos que nunca sonhara usar. Os filhos foram estudar na cidade grande. E Zé Crispim andava pelos campos como um rei do sertão, orgulhoso, sempre dizendo: Deus ajudou! A sorte sorriu. Mas, com o tempo, a alegria começou a esmorecer. No fundo da mente, aquela frase simples, escrita no papel, nunca saía do pensamento: jogue, ganhe e depois me pague. O tempo passou, a fazenda prosperava, mas algo parecia sempre rondar o lugar. Primeiro foram os bois que adoeceram inexplicavelmente. Depois, uma seca inesperada queimou parte do pasto. E por fim, começaram os sussurros na noite. Zé Crispim, sempre corajoso, passou a dormir com a espingarda encostada na cama. E de tempos em tempos,
acordava suando frio, certo de que ouvira passos na varanda, ou alguém chamando seu nome lá do meio do milharal, que agora, com tanto dinheiro, plantava em larga escala, até que, numa manhã abafada, enquanto tomava café na varanda, um dos peões apareceu esbaforido. Patrão, tem um homem lá no meio do milharal querendo falar com o senhor. Zé Crispim pegou a espingarda, mandou os peões se armarem também e foram juntos até o milharal. Ao adentrar entre as fileiras de milho alto, o calor era sufocante e o farfalhar das folhas parecia engolir os sons. Logo, ele se separou dos outros, seguindo sozinho o que parecia ser uma trilha aberta entre as plantas. E então, ali, bem no meio do milharal, viu a figura. Um homem vestido de preto, alto, de chapéu, parado, imóvel entre as folhas, como se fizesse parte da paisagem. Zé Crispim levantou a espingarda e gritou: "Quem é você?" O homem não se mexeu. Zé Crispim deu mais 2 passos e repetiu: "Fala, homem, o que quer?" E então, com uma voz rouca e fria, o homem respondeu: "Vim cobrar a sua dívida." Antes que Zé Crispim pudesse reagir, um grito estridente ecoou pelo milharal, assustando os peões, que correram em direção ao barulho. Quando chegaram ao local, nada além da espingarda de Zé Crispim caída no chão. Procuraram, chamaram, vasculharam cada palmo do milharal até o sol se pôr e a noite cobrir a fazenda com seu manto escuro e silencioso. Mas não encontraram nenhum sinal do patrão. Voltaram cabisbaixos para a sede, sem saber o que dizer à mulher dele, que chorava desesperada na varanda. E então, quando todos já se preparavam para dormir, um dos peões, sentado na beira do curral, olhou para o milharal iluminado pela luz fraca da lua e, como quem fala, consigo mesmo murmurou: "Eu fazia tudo para ser rico, igual ao patrão. Até minha alma eu dava." E naquele instante, uma espiga de milho caiu bem aos seus pés. Ele olhou assustado e, ao pegar a espiga, viu ali, preso entre as palhas, um pedaço de papel. Desdobrou com mãos trêmulas e leu, em letras bem conhecidas: "Jogue, ganhe e depois me pague." E abaixo, os números da loteria esportiva. O peão olhou para o céu escuro, depois para o milharal, e enquanto o vento fazia as folhas sussurrarem, ficou ali, parado, sem saber se sorria ou se corria. E assim, dizem os mais velhos da região, com olhos semicerrados e voz baixa. Essas histórias nunca chegam ao fim, pois sempre haverá algum desavisado ou descrente que, achando poder brincar com os mistérios da nossa terra, acabará mexendo com o que está muito além da nossa imaginação. E você, se encontrasse uma espiga com um papel assim, jogaria? O Vareiro Encantado e a Barca dos Mortos. Vou contar agora um dos causos que até hoje causa arrepios no povo que mora nas cidades cortadas pelo rio Parnaíba. O rio Parnaíba sempre correu ali, silencioso e profundo, como uma serpente de águas turvas, a dividir os estados, a vida e a morte. Naquele trecho do Velho Monge, como os ribeirinhos gostavam de chamar o Parnaíba, o tempo parecia não seguir o mesmo compasso das cidades. A água seguia seu curso imperturbável.
indiferente às gerações que nasciam e morriam às suas margens, indiferente ao avanço dos barcos motorizados que vieram substituir os antigos homens, que com varas longas empurravam silenciosamente as pesadas barcas ribeirinhas. Em Aurora do Norte, povoado perdido entre o Piauí e o Maranhão, os velhos se reuniam ao entardecer na praça, sempre à beira do rio, para contar as mesmas histórias que ouviram quando eram crianças, passadas de pai para filho, misturando verdades, exageros e silêncios que ninguém mais sabia separar. Entre todas, uma era sempre a mais temida e a mais respeitada. A história do vareiro encantado, aquele que, desde tempos imemoriais, conduz pelas águas escuras a barca dos mortos. Quando a lua minguava até desaparecer, deixando as noites mais negras, dizia-se que o som de um canto triste podia ser ouvido, misturando-se ao coachar dos sapos e ao farfalhar das folhas secas. A barca vai passar, e quem, inadvertidamente, estivesse navegando pelo rio naquelas noites, corria o risco de cruzar com a figura silenciosa e melancólica do vareiro encantado, aquele que, mesmo morto há mais de 3 séculos, ainda conduzia almas penadas em sua última travessia. Para entender o que vocês vão ouvir agora, preciso contar a origem do nome Velho Monge, usada por quem mora na região daquele rio. O apelido Velho Monge nunca teve uma explicação única. Alguns diziam que quando as águas do Parnaíba baixavam no verão, pequenas ilhas de areia surgiam, chamadas de coroas, tão arredondadas e lisas que lembravam a cabeça raspada de um monge beneditino. Outros afirmavam com mais misticismo que no trecho onde o Parnaíba encontrava o rio Canindé, o desenho sinuoso das margens formava, visto do alto, o perfil de um monge idoso, de olhar sereno e barba longa, como se velasse eternamente pelas águas. Mas, para os pescadores mais antigos, pouco importavam as explicações geográficas. Para eles, o rio era um monge de verdade, velho, sábio e silencioso, guardião de segredos insondáveis, de mortes e de mistérios. E ali, naquela correnteza espessa, surgira o maior de todos, o vareiro fantasma. E agora vou contar a origem da assombração do vareiro. Nos séculos passados, antes da chegada da navegação a vapor e das embarcações modernas, o Parnaíba era o caminho obrigatório entre o sul e o norte do Piauí, e também a ligação com o Maranhão. Por ele navegavam barcas pesadas, carregadas de algodão, couro, curtido, cera de carnaúba, carne de sol e tantas outras riquezas nordestinas, empurradas e guiadas por homens fortes e silenciosos, os vareiros. O trabalho era árduo. De madrugada até a noite, esses homens, com suas longas varas, sondavam a profundidade das águas, desviando das pedras, das bancadas de areia traiçoeiras e das raízes escondidas. Empurravam com força as barcas para vencerem a correnteza ou deslizarem pelo leito mais fundo. Cada um conhecia o rio como a palma da mão. Sabia onde a água era traiçoeira e onde escondia perigos. E foi ali que viveu e morreu aquele que se tornaria o mais famoso de todos, Antônio Valente, o vareiro. Antônio era homem de poucas palavras e muitos silêncios. Passou mais de 40 anos da sua vida sobre o rio, conhecendo cada curva, cada coroa,
cada assombração contada pelos mais velhos. Dizia-se que em noites de muita cerração, ele guiava sua barca apenas pela intuição, como se ouvisse os sussurros do rio dizendo onde seguir. Mas também era homem de pecado. Reza a lenda que certa noite, durante uma travessia, perdeu-se na neblina e, desesperado, jogou para a correnteza um menino órfão que viajava escondido entre as mercadorias, acreditando que ele fosse a causa do azar que acometia a viagem. Ao perceber o erro, já era tarde. O menino afogou-se e sumiu nas águas escuras, sem deixar vestígio. Desde então, Antônio nunca mais teve paz. Dizem que passou anos ouvindo a risada da criança misturada ao ruído da água, até que, em uma noite de lua nova, desapareceu com sua barca, engolido pelo Parnaíba, levado para o fundo, onde homens e peixes não vão. Nunca encontraram o corpo, nem a barca, e é por isso dizem que, até hoje, quando a noite é muito escura e o silêncio pesa como chumbo, o vareiro aparece, singrando as águas, conduzindo a sua barca dos mortos, recolhendo as almas que não descansam, levando-as para a derradeira travessia, longe do mundo dos vivos. Depois de alguns tempos, muita gente começou a relatar terem visto a tal da Barca dos Mortos. A barca é descrita sempre do mesmo modo: longa, estreita, com laterais gastas pelo tempo, coberta de musgo e limo, silenciosa como o próprio rio. Nela não há motores nem velas, apenas o vareiro em pé na proa, com a vara nas mãos, medindo a profundidade, empurrando suavemente o casco pela correnteza lenta. Na barca, as almas, homens que mataram e morreram sem redenção, mulheres que abortaram em segredo e morreram com a culpa, crianças esquecidas, afogadas, abandonadas, todos ali, sentados, imóveis, com os olhos baixos, esperando o fim da viagem, que ninguém sabe onde termina. Os ribeirinhos mais antigos dizem que o vareiro conduz as almas para além do rio, para o outro lado, onde existe um mundo espelhado, feito só de sombras e de silêncio. Um reino dos mortos, como os gregos imaginavam Hades, ou como os índios falam da terra sem mal, para onde vão os que precisam expiar suas culpas. O Parnaíba, então, torna-se o Estige, o rio que separa os vivos dos mortos, e o vareiro até hoje infatigável, navegando há mais de 300 anos, cumprindo a pena que lhe foi imposta pelo pecado do passado. Reza a tradição que ninguém vivo deve cruzar com o vareiro. Mas muitos contam que, em noites de lua nova, ao navegar ou mesmo pescar nas águas do Parnaíba, viram a figura ao longe, um vulto solitário empurrando a barca, cantando uma toada melancólica que se perde no vento e nunca se sabe de onde vem. Um dos mais famosos relatos é o do velho Seu Severino, pescador que, aos 83 anos, ainda jurava, com as mãos no Evangelho, que certa noite, ao lançar suas redes perto da Coroa Grande, viu a barca surgir do meio da neblina. Ele parou de remar, paralisado, ouviu o canto, viu os vultos na barca e, quando olhou para a proa, viu os olhos profundos e tristes do vareiro, que, ao cruzar por ele, apenas sussurrou: "Mais um", e seguiu, desaparecendo como surgira, sem deixar rastro.
Seu Severino, desde aquele dia, nunca mais pescou à noite. E sempre avisava aos mais jovens: não desafiem o velho monge. Quando ele quer, ele engole as coroas do rio. As coroas, essas ilhotas de areia que surgem quando o rio baixa, são lugares evitados por quem conhece o Parnaíba. Alguns dizem que, de noite, nas coroas, podem ser vistos pegadas que surgem do nada, passos que não chegam nem partem. Outros dizem que ali, quando o rio está baixo, a barca do vareiro repousa, escondida, esperando o próximo cortejo de almas. E há quem diga que, em noites muito silenciosas, se encostar o ouvido na areia quente de uma coroa, pode-se ouvir o murmúrio das almas chamando, pedindo para serem levadas, ou para não serem esquecidas. E os pescadores continuam dizendo: o velho monge vigia. Na junção do Parnaíba com o Canindé, onde dizem que o perfil do velho monge se desenha, quem passa de barco faz o sinal da cruz e joga uma moeda na água, pedindo proteção para não encontrar a barca, para que o vareiro siga sua travessia sem notar a presença dos vivos, pois quem cruzar com ele e for chamado, não volta mais. O mistério permanece assim, geração após geração. O vareiro encantado segue navegando. O Parnaíba corre, como sempre correu. O canto melancólico ecoa nas madrugadas, quando a névoa esconde as margens e transforma o rio numa estrada infinita. E como dizem os ribeirinhos mais antigos, sentados na beira do cais, olhando o reflexo da lua, essas histórias nunca chegam ao fim, pois sempre haverá algum desavisado ou descrente que, achando poder desafiar os mistérios da nossa terra, acabará mexendo com o que está muito além da nossa imaginação. E então, quando menos esperar, ouvirá o canto do vareiro e verá a barca surgindo da névoa e saberá que sua última viagem começou. O mistério da chave perdida. Este caso que vou contar aconteceu lá pras bandas do norte de Minas, num arraial chamado Aurora. Seria o início de mais uma maldição? Ou apenas o acaso de um destino sombrio e medonho? Naquele dia abafado de verão, as cigarras cantavam incansáveis nas copas das árvores que cercavam a pacata cidadezinha de Aurora. Uma terra esquecida pelos avanços da modernidade, onde o tempo parecia andar devagar, arrastado, como as águas cristalinas do riacho que serpenteava o vale. Aurora era um daqueles lugares onde todos se conheciam, onde as histórias passavam, de boca em boca, tornando-se mais vivas do que as próprias pessoas que as contavam. Foi nesse cenário, de paz aparente e beleza intocada, que Pedrinho, um menino magrelo, de pele morena tostada pelo sol, protagonizou um episódio que mudaria para sempre sua vida e a de todos os que estavam ao seu redor. Ele parecia ter menos idade do que realmente tinha. Com 12 anos, ainda conservava a leveza de criança, mas já demonstrava o olhar desconfiado e a esperteza típica dos meninos do interior. Sempre vestido com sua camisa xadrez, herança do irmão mais velho. Uma bermuda folgada que mal se segurava na cintura e os inseparáveis chinelos de dedo, Pedrinho era a própria imagem da infância livre, daquela que se perde pelos campos, sobe em árvores, caça passarinho, pesca lambaris e volta para casa apenas quando o céu já se tinge de laranja. A família vivia de forma simples, numa casinha modesta de tijolos aparentes,
com um quintal cheio de galinhas ciscando, um pé de manga que fazia sombra e um velho cachorro vira-lata que atendia por fumaça. O pai, seu José, era homem de poucas palavras, mas dono de uma risada forte e uma bondade sem fim. Trabalhava na feira da cidade, onde mantinha uma banca pequena, vendendo de tudo um pouco: legumes, frutas, farinha e até temperos que ele mesmo preparava. A mãe, Dona Lourdes, era conhecida por suas marmitas deliciosas, que alimentavam os trabalhadores das construções e os professores da escola nova, que se erguia na entrada da cidade. A aurora mudava, lentamente, como quem se espreguiça de manhã cedo. Prédios começavam a esconder o mar. A praia já não se via da praça como antes. Mas, ainda assim, o ar bucólico permanecia. Nos anos 1980, a vida ainda permitia que as crianças ficassem até mais tarde nas ruas, jogando bola, soltando pipa ou simplesmente conversando sentadas nas calçadas de pedras gastas. Nas férias escolares, Pedrinho e sua família tinham um destino certo: a casa dos avós, também em Aurora, mas numa parte ainda mais isolada, próxima ao Morro dos Carrapatos. O morro era conhecido pela sua beleza agreste, mas também pelo mistério que o envolvia. Repleto de vegetação cerrada, pedregulhos traiçoeiros e histórias antigas, era um convite irresistível para a molecada que buscava aventuras fora do comum. Naquele dia, o sol brilhava com força, mas uma brisa suave amenizava o calor. Pedrinho, acompanhado de seus inseparáveis amigos, Mariana, uma menina destemida de cabelos cacheados e olhos atentos, e Fabiano, o típico brincalhão, desengonçado mas leal, resolveu que iriam, enfim, conquistar o topo do morro. Empreitada não era fácil. A trilha, íngreme e coberta por mato alto, exigia fôlego e coragem. O Morro dos Carrapatos não levava esse nome à toa. Quem se aventurava por ali acabava sempre com as pernas cheias de pequenos parasitas, que depois precisavam ser arrancados um a um com as unhas ou com a ponta de uma faca. Mas o grupo estava determinado. O desafio supremo era simples, mas carregado de simbologia. Quem fosse capaz de chegar até a casa velha, um casebre abandonado no topo do morro, cercado por árvores retorcidas e um pomar que, dizem, ainda dava frutos, teria direito a pegar o que quisesse de lá. Um objeto que serviria como amuleto da sorte. Aquele que se atrevesse a atravessar o portal, nome dado pelos meninos ao portão de madeira carcomida que pendia precariamente de uma dobradiça enferrujada, poderia levar consigo não apenas um objeto, mas também a glória de ser lembrado como o mais corajoso da turma. Tobias, o caçula, mal subiu alguns metros do barranco e já desistiu, resmungando sobre o calor e o medo de cobras. "Molenga!" gritaram os demais em coro zombeteiro, enquanto Tobias, vermelho de vergonha e arrependimento, escorregava na ribanceira e se arranhava nos galhos secos. Limpando as lágrimas disfarçadamente, ficou ali, no sopé do morro, à sombra de um angico, torcendo silenciosamente para que tudo acabasse logo. Enquanto isso, lá no alto, Pedrinho, Mariana e Fabiano se aproximavam da casa, ofegantes, com os corações acelerados não apenas pelo esforço da subida, mas também pela tensão.
que o lugar inspirava. A casa feita de taipa, com o reboco descascado e as janelas pendendo de um prego enferrujado, parecia suspensa no tempo, um espectro dos anos 1950, quando ali, talvez, uma família inteira tivesse vivido, amando, brigando, envelhecendo e, quem sabe, morrendo. O vento assobiava por entre as frestas das paredes e as folhas secas se amontoavam nos cantos do assoalho podre. No pomar, os galhos retorcidos de laranjeiras e jabuticabeiras ainda sustentavam alguns frutos teimosos que resistiam bravamente à indiferença dos anos. Enquanto se aproximavam, perceberam algo estranho. Uma menina loira, de olhos azuis profundos e roupas desbotadas, rondava o lugar, andando lentamente, quase flutuando entre as árvores. Quem será? Cochichou Mariana, apertando o braço de Fabiano. Deve ser alguma moradora das redondezas, respondeu ele sem muita convicção. Mas Pedrinho, sempre o mais corajoso, ignorou a presença enigmática e se adiantou. Vamos logo! Quem atravessar o portal primeiro é o mais valente! Mariana e Fabiano congelaram, incapazes de seguir adiante. O olhar da menina loira, fixo neles, parecia desencorajar qualquer tentativa de heroísmo. Mas Pedrinho, sem hesitar, empurrou o portão, rangente, e adentrou o interior da casa. Por dentro, o ambiente era ainda mais sombrio. Quadros antigos com fotografias amareladas de um casal, talvez os antigos proprietários, pendiam tortos nas paredes mofadas. Móveis cobertos de poeira, um berço quebrado e, ao fundo, uma porta fechada com uma tranca enferrujada. Pedrinho caminhou lentamente, sentindo o chão ceder sob seus pés, até que, sobre uma mesa, avistou um pequeno objeto metálico. Era uma chave antiga de ferro com entalhes estranhos. Sem pensar duas vezes, pegou a chave e, como se fosse o maior troféu de sua vida, pendurou-a no cordão dourado envelhecido que carregava no pescoço. Do lado de fora, Mariana gritou: "E aí, o que você achou?" Pedrinho sorriu e saiu da casa vitorioso. "Encontrei uma chave." Os amigos ficaram embasbacados. "Que estranho", murmurou Fabiano. "E agora, hein?" completou Mariana, lembrando-se do pacto. "Lembre-se, o que você encontrou na casa vai ter que levar consigo, para sempre." Pedrinho apenas sorriu, sem imaginar que aquela chave era muito mais do que um simples pedaço de metal enferrujado. Foi naquele instante que, do interior da casa, ouviram um grito abafado. "Socorro! Não consigo respirar." Os três gelaram. Grito vinha lá de dentro. E então, o silêncio absoluto se abateu sobre o morro. Um silêncio tão denso e pesado quanto a névoa que começava a subir do vale. Mariana, trêmula, puxou o braço de Pedrinho. "Vamos embora, agora." E eles correram, descendo a trilha íngreme aos tropeços, enquanto, ao longe, a casa parecia observá-los, com suas janelas vazias e a porta semiaberta, como uma boca que engolira mais uma alma. No sopé do morro, Tobias os aguardava, pálido. O que aconteceu lá em cima? Mas ninguém respondeu. O mistério da casa velha, da chave encontrada e da voz que pedia socorro ficou ali, suspenso no tempo, como uma cicatriz invisível na infância de cada um deles. E até hoje, quem sobe o Morro dos Carrapatos jura que,
ouve, ao passar pelo portão enferrujado, o mesmo grito abafado: socorro! Não consigo respirar! E como sempre dizem os mais antigos de Aurora, com um olhar desconfiado: estas histórias nunca têm fim, pois sempre haverá algum desavisado ou descrente que, achando poder brincar com os mistérios da nossa terra, acabará mexendo com o que está muito além da nossa imaginação. Se você gostou destas histórias, considere se inscrever no canal, bem como deixe sua sugestão de histórias que gostaria de serem contadas por nós. Será um prazer compartilhar estas histórias com nossos inscritos. Não perca o nosso próximo episódio. Até o próximo vídeo.